Olá, eu sou a Aline e você está no Relatos de Axé. E hoje eu venho trazer mais um relato para vocês e esse aqui eu recebi, passei ali de uma irmã de santo minha, do terreiro ao qual eu faço parte, tá? E o relato dela se chama Recados do Lado de Lá. Eu sou médium clarividente. E algo muito recorrente na minha mediunidade, desde muito pequena, é uma situação que envolve o seguinte. É muito comum, e acontece com bastante frequência, inclusive, que em determinados momentos, em locais que eu esteja, ou em algumas situações normais, corriqueiras da vida, que eu observe a presença e a aproximação de espíritos no intuito de me solicitar, de me pedir que eu entregue algum tipo de recado, que eu diga alguma coisa aos seus familiares, aos seus entes queridos. E nessa temática, eu me lembrei de uma situação. Uma certa vez, eu estava na casa de uma conhecida, estava lá conversando com ela, a gente estava batendo papo sobre assuntos aleatórios que não vêm ao caso. Quando eu observo, se aproximando de mim, vindo na minha direção, um rapaz. Detalhe, essa pessoa, essa minha conhecida, havia perdido um filho há não muito tempo. Então não era um assunto que eu ia tocar com ela, obviamente, porque era algo muito sensível, claro, e que não é confortável, né? Quem que confortavelmente toca num assunto desse com uma mãe? Uma mãe que, né, teve um filho desencarnado, e ainda mais que era recente. Mas beleza. Tô eu lá batendo meu papinho com ela e o rapaz se aproximando de mim. E ele me olhou, e eu olhei pra ele e ele simplesmente virou pra mim e pediu: eu preciso que você diga pra ela, que no caso era a mãe dele, que ela peça a ela que não chore tanto. Diga pra ela que fique bem, porque eu estou bem. E aí fiquei naquele daquele impasse, né? Com aquela baita situação, porque ela me olhava tipo, tá acontecendo alguma coisa? E eu olhava pra ele fala pra ela. E eu no meio dos dois, tipo, meu Deus, o que que eu faço? E eu respirei fundo, virei pra ela e falei: fulana, tem um moço aqui, perto de mim, e ele me pediu pra te dizer isso. Pediu pra te dizer que... Pra pedir pra você que não sofra tanto, que não chore tanto, porque ele está bem. Tu pensa o tamanho do zóio que a mulher estatelou pra mim, né? Ela olhou pra mim, tipo, é o quê? Só que... E eu fiquei também na mesma, tipo, meu Deus, eu faço o que agora? Ele percebendo essa situação, que eu fiquei completamente constrangida e ela totalmente assustada e sem entender o que estava acontecendo ali, ele começou a descrever pra mim, sim, com riqueza de detalhes, o quarto dele, que ainda tá montado na casa dela, ainda tá lá intacto. E por que o quarto, acredito eu? Porque ele sabia que eu, sendo apenas uma conhecida dela, gente, né? Eu nunca, em nenhuma ocasião, havia, nem enquanto ele estava encarnado, muito menos depois que ele desencarnou, estado naquele ambiente. Eu nunca tinha entrado naquele quarto. Então, assim, como eu poderia descrever detalhes, inclusive, sabe assim, mãe, sabe aquele lugar que tá assim, 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 que tem tal coisa assim, assim, assado? Foi mais ou menos nesse sentido. E ali ela desabou. Porque ela teve a confirmação, porque ela sabia que eu nunca tinha entrado dentro do quarto dele. E que não teria outra forma a não ser se o que eu estava dizendo, né, sobre o que estava acontecendo ali, fosse real. E pensa, cara, foi bastante complicado, porque mexeu muito com ela. Só que ao mesmo tempo, depois que ela se acalmou, ela conseguiu sorrir. E isso fez muita diferença, porque o coração dela, de certa forma, ele se aquietou. Ele se acalmou. Porque era a comprovação de que aquele amor que ela julgava ter perdido, aquela pessoa tão importante na existência dela, na vida dela, estava ali, dizendo para ela: olha, calma, tá tudo bem. Vai ficar tudo bem, porque eu tô bem, fica bem também. Porque é importante para mim também que você fique bem. E me marcou bastante esse acontecimento, porque
a espiritualidade, ela é muito sensata nos movimentos que ela faz. Apesar de colocar nós, médiums, em algumas situações que são, né, complicadas, porque para analisar o quão delicado é uma situação assim. Você tá tomando um café com uma pessoa que você conhece, batendo um papo, de repente você olha para o lado e alguém que aquela pessoa ama muito e que se foi, tá ali, te pedindo para dizer algo para aquela pessoa. E como fazer isso sem que isso machuque ou traumatize ainda mais a pessoa que teve a perda. Então, é sempre um pensamento que me vem, mas ao mesmo tempo me sobe um sentimento muito poderoso de gratidão. Porque a melhor recompensa que eu poderia ter foi, depois daquelas lágrimas, ver o sorriso. E aquele abraço que ela me deu, e eu senti a paz que ela estava sentindo, porque provavelmente aquele coração estava muito triste, muito amargurado pela falta do filho. E ela saber que ele estava ali e ouvir dele, de certa forma, que ele estava bem, certamente foi uma cura para ela naquele momento. E é isso. É esse relato que eu queria trazer para vocês hoje. Esse relato foi recebido de uma pessoa muito especial e que vem muito mais relatos dela por aí. Então, o que você achou desse relato? Deixe seu comentário, me deixa saber. E se tiver algo para me contar, algum relato que você gostaria que fosse transformado em um vídeo aqui, é só mandar pro meu e-mail, mecontaseuRelato@hotmail.com. Deixe seu like, compartilhe com alguém se você quiser. Deixa aí algum recado pra mim, diz pra mim o que você achou sobre esse relato, tá certo? Um grande beijo e axé.